Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós vamos falar sobre escolhas. Sim, as escolhas elas são muito importantes para uma série de coisas. E principalmente aquilo que Deus tem para sua vida. Deus, ele nunca abandona a gente. Só que muitas das vezes a gente escolhe fugir da presença de Deus. E uma das formas é não fazendo aquilo que Ele disse para você fazer. A palavra de Deus diz que aqueles que amam a Deus fazem aquilo que Ele diz. Então, uma forma de dizer que você ama a Deus é fazendo aquilo que Ele diz. E uma coisa que eu estava fugindo durante todo esse tempo da minha vida, não somente aqui em Barueri, sobre as escolhas de Deus. O que Deus tem para mim especificamente para esse momento. Então, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre escolhas, porque as escolhas, elas tanto fazem você ser impulsionado, só que também tem aquela parte em que você é parado. Durante aqui mais ou menos uns 3 meses, aqui em São Paulo, eu fiquei parado, meio que estagnado, porque eu não estava cumprindo aquilo que Deus tinha colocado para mim como propósito, e eu aceitei, tá? Como, por exemplo, fazer vídeo para internet. Como vocês viram lá no meu Instagram, se você quiser também me seguir, pode clicar aqui embaixo, vai estar o link ali do meu perfil. Eu não estive postando, tô voltando agora. Algumas escolhas que a gente vai ver na Bíblia, vários personagens que tomaram escolhas e sofreram consequências. E consequências ruins e boas. Porque o grande lance das escolhas é que a gente não sabe para onde vai dar. A gente não sabe, a gente às vezes até duvida da soberania de Deus. A gente às vezes até pensa, a gente até pergunta assim, Deus, é isso mesmo que o Senhor quer? O Senhor tem certeza disso? E Ele tem, por isso que Ele está falando contigo. Então, por exemplo, José. José, ele foi um personagem muito interessante, porque ele escolheu também. Na primeira parte, ele não escolheu, mas na segunda, sim. E quais foram essas duas partes? Eu vou te falar agora. A primeira vez que José escolheu foi quando ele não quis se deitar com a mulher de Potifar. Então ele não se deitou com ela, fez bem, ele deu uma justificativa para ela, ele fugiu todas as vezes, e muitas dessas vezes, estou fazendo um paralelo da minha vida com a vida de José, eu não fui como José, sempre desobedeci a Deus, eu não agradava o meu Senhor, eu me rebelava contra Ele, e mesmo sendo salvo. Mas José, ele escolheu bem e foi para a cadeia. Muitas vezes a gente não vai entender o porquê que a gente está obedecendo, porque geralmente obedecer é uma coisa boa, né? E sim, é uma coisa boa, mas a gente quer a recompensa instantânea, né? Instantânea, só que não é bem assim. Ele ficou lá por muito tempo e houve uma oportunidade para que ele saísse de lá, que foi quando ele disse a interpretação correta dos serviçais do faraó. Depois de 3 dias, um foi morto, o outro não. José vai e fala pro que voltou pro palácio. Ei, se lembra de mim, fala com o rei que eu tô aqui preso injustamente, tal, não sei o que. Ele escolhe ajudar e mesmo assim ele não recebe a bênção. Vale a pena escolher certo? Vale a pena escolher ajudar as pessoas? No final da história, quando Faraó ele precisou de alguém que interpretasse os sonhos, José ele foi escolhido. E a outra pessoa que escolheu muito bem foi Daniel. E a primeira coisa, Daniel escolhe não se comportar como os babilônios se comportavam. Ele escolheu isso para ele. E ele recebeu a recompensa dele com relação a isso. Ninguém era como Daniel. Ninguém era inteligente como Daniel, ninguém era sábio como Daniel. Mas é muito da gente escolher, sabe? Eu faço esse vídeo com muita propriedade porque por muitas vezes eu não escolhi certo por medo, por pressão. Pressão não somente das pessoas, mas de mim também. Eu tinha muitos bloqueios. Às vezes eu precisava de dar uma resposta para alguém, só que eu não dava porque eu não sabia como a pessoa iria reagir, não sei se a pessoa ia ficar com raiva de mim, eu não sei se a pessoa... E assim, no final das contas, não importa. Não importa o que as pessoas vão falar, não importa o que as pessoas vão dizer, não importa. Não importa. O que importa é o seu coração estar alinhado com o Senhor. Aqui, se você reparar, nesse quadrante aqui, tem um tabuleiro de xadrez. E são vários lugares, são várias peças aqui expostas. E o final do jogo vai ser determinado vencedor ou perdedor de acordo com as suas escolhas. Você quer atingir 100% daquilo que Deus preparou para você? Ou não? É uma escolha que você tem que fazer. E assim, quando você está na zona de conforto, para fazer a escolha correta,
é um pouco complicado, porque se dói um pouquinho, você vai procrastinar e vai sair da frente do seu inimigo. Só que quando você corre para longe do seu inimigo, esse inimigo cresce, cresce e cresce e cresce e cresce. Quando a gente joga sujeira para debaixo do tapete ou delega para outras pessoas decidirem, o que acontece? Esse problema cresce. E bastante. Então, assim, eu dou graças a Deus por estar aqui, mas eu escolhi estar aqui. Eu escolhi. Deus, ele me direcionou, ele me falou, olha, eu quero que você esteja aqui nesse momento, em São Paulo. E eu falei, pai, eu quero viver o exponencial. Eu quero viver coisas maiores no Senhor. Eu quero o que o Senhor tem pra mim. Eu poderia viver isso em Itaperuna? Eu vou dizer que Deus não pode fazer um milagre? Claro que não. Mas estar na zona de conforto te tira do lugar de onde Deus quer que você esteja. Porque você não faz as escolhas corretas. Você faz as suas escolhas baseadas no seu ao redor. Então, assim, escolha certa. E antes de tomar uma decisão, fala com Deus. Fala com Deus. Não vai tentar fazer das suas próprias contas. Não vai fazer escolhas também baseadas em nada. Faça escolhas baseadas na vontade de Deus inteiramente e depois baseado em números. O que as pessoas dizem e tudo mais. Mas antes disso, o que o seu coração fala? O seu coração é enganoso, mas Deus, ele pode sim te dar clareza para poder decidir certo. Então, meu querido, não tarde em escolher, mas escolha. No sim ou no não, que seja a vontade de Deus. Tá bom, meu querido? Foi muito bom tê-lo aqui na minha frente e eu espero que esse vídeo tenha contribuído com você. Esse vídeo foi feito em um momento em que eu tive que fazer escolhas também. Hoje, por exemplo, tive que fazer algumas escolhas que, de verdade, cara, eu não queria fazer, mas eu fiz. Então, é isso.